Meu amigo, se eu te fizer uma pergunta, será que você vai saber responder? Qual foi o lucro da sua fazenda no último ano? E se eu for mais específico, qual foi o lucro da sua fazenda no último trimestre? Você tem essa resposta para mim? Você está tomando decisão baseado em números ou no escuro baseado no seu achismo? Quem não enxerga os números não tem controle da situação. Eu vou te dar exemplos de coisas que as pessoas fazem sem números e que acaba trazendo um grande problema lá na frente. É muito comum as pessoas fazerem decisões de compra de insumos, de produtos e de investimentos sem entender o impacto que isso vai gerar no caixa. Qual que é o preço disso? É tanto. Isso é caro ou é barato? Peço a cotação, o preço é esse, barganho ali para pagar um pouquinho mais barato, fiz uma boa compra. Mas será que não vai faltar dinheiro lá na frente com o que você está fazendo hoje? Um outro problema é a hora da venda. Qual é o preço mínimo que você pode aceitar na hora de vender a sua produção para que isso faça sentido, para que no final a sua conta feche? Arthur, a gente vende commodity. Eu não controlo o preço. Eu vendo pelo preço que está. Pois é, mas você pode criar estratégias prévias baseadas em um número que é, esse é o lucro mínimo. Menos do que isso, eu não posso vender. E aí eu tenho que pensar nisso previamente, eu tenho que calcular isso com antecedência para criar estratégias comerciais mais robustas, para tomar uma decisão de, por exemplo, vendo agora ou seguro para vender mais na frente. É incrível que você, tanto quando pega o pecuarista ou o agricultor, o cara fica sempre à deriva do mercado, né? Então, se o preço está bom, aí o cara fica, será que vai melhorar? Vendo agora ou não? Porque pode ser que eu venda e o preço melhore. E se o preço cair, será que não é melhor vender agora? Então você fica sempre dependendo de fatores que você não pode controlar. Tem uma parte que você pode controlar. Claro, o óbvio, que é o custo dentro da sua operação, e dentro desse custos e despesas de toda a sua empresa, você tem que chegar numa lógica de falar, menos que isso eu não posso vender, a partir daqui eu começo a ter um bom resultado e com essas informações você começa a ter objetivos comerciais. Então, se eu já encontrar um preço X de alvo, já vende, já é um bom resultado, já paga suas contas, já sobra dinheiro. É complexo esse tema porque tem um monte de variáveis, tem um monte de informações que precisam ser transformadas em dados. Esses dados precisam ser transformados em uma lógica para que realmente a gente tome uma decisão com números, né, com dados e sabendo o que está fazendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como é que você começa, como é que você chega nisso, porque quando a gente fala da parte mais complexa, como por exemplo falar de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança, para chegar nisso você precisa começar em algum lugar, precisa começar do básico, que é você ter o número das suas receitas, das suas despesas, dos seus investimentos, dos seus financiamentos. É sobre montar um dashboard financeiro, que com essas informações, a partir disso, você consegue ter toda a derivação de indicadores que você pode gerar para que você tome uma decisão baseada em informação real, em números e indicadores. A coisa mais comum aqui, quando o pessoal chega na Trato, eu faço a pergunta, né, sobre como é o seu controle financeiro e todo mundo fala, não, eu tenho controle, eu tenho lá tudo anotado, eu tenho uma planilha ou eu tenho um caderno. O caderno já por si só já é um problema, porque aquilo que está no caderno, só quem escreveu sabe o que está escrito ali. Tanto pela letra horrível de quem escreve, ainda mais com pressa, quanto pela organização, pela lógica do que está escrito. Eu só sei o que está escrito no meu caderno porque fui eu que escrevi. Se eu pegar o meu caderno aqui, que eu faço as anotações, e der para você ler, você não vai entender a minha letra e não vai entender a lógica que está ali. Você pegar o caderno que o seu pai escreveu as anotações, você não vai entender. E fora a desorganização, tem coisa que está no começo, tem coisa que está no meio, tem coisa que está no final, você fica lá folheando e não acha nada. Mesmo você tendo uma planilha, mesmo muitas vezes você tendo um software, em muitas situações
o que você tem é simplesmente um registro de movimentação financeira em que você tem ali uma espécie de segurança de, será que estão me roubando? Será que eu estou pagando tudo que eu tenho que pagar? Será que eu estou recebendo tudo que eu tenho que receber? Isso está sendo idôneo? Esse é o controle que a maioria das pessoas fazem. Mas para conseguir transformar isso em informações como fluxo de caixa, lucro ou prejuízo e seus indicadores, custo de produção e tudo mais, você só vai conseguir quando você fizer uma correta categorização de toda essa movimentação. Porque tem coisas que são, na maioria dos casos do produtor rural, muitas vezes a coisa pessoal, a vida pessoal dele está junto com as coisas da fazenda. E se você não conseguir enxergar isso separado, não categorizar de modo que você consiga entender a separação, você nunca vai conseguir enxergar o que é o lucro da empresa, o que é o custo da operação, o que é custo, o que é investimento, porque são coisas distintas para poder se fazer uma boa análise e tomar decisões. E quando você não consegue enxergar quais são as suas receitas, quando que elas entram no sistema, em que época do ano, o mês a mês de receita, o mês a mês de despesas, você não sabe aonde você está ganhando, aonde você está perdendo, você não consegue enxergar a sua atividade. Você só consegue enxergar que se tem dinheiro no caixa ou não. Aí você pega o extrato do banco e fala, tem dinheiro, não tem dinheiro. Isso não ajuda em nada. Isso só ajuda hoje. Eu preciso pagar uma conta. Tem dinheiro ou não tem? Tá. Mas e a previsibilidade de saber quando eu vou ter dinheiro no caixa, quando eu não vou ter dinheiro no caixa com antecedência? Esse é um ponto importante. Vou te mostrar aqui na prática como você pode criar um dashboard financeiro simples, direto e objetivo, focado nas finanças. Tá? Então, dashboard financeiro. Isso aqui não é sobre a operação. Eu não vou estar falando aqui sobre arrobas, nem sacas, nem hectare. O que eu vou falar aqui é movimentação financeira. E isso serve para uma fazenda, uma loja de sapato no shopping ou para uma indústria. A lógica é a mesma. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque eu vou mostrar o dashboard financeiro que a Trato tem. Todo cliente Trato, ele recebe uma planilha do Excel, mas na verdade é um conjunto de planilhas isso aqui, e que fecha todo o modelo financeiro que a gente ensina. Tá? Então você pode ter essa planilha ou você pode usar um sistema, um software que vai dar no mesmo. Tá? Essa é a ferramenta gratuita que eu vou te dar. Se você sendo cliente Trato ou um aluno Trato, você recebe essa planilha, esse arquivo do Excel, porque não é uma planilha só, mas ele funciona como um sistema, porque tem botões e tal, mas é uma planilha do Excel, tá? Um conjunto de planilhas do Excel. Eu vou te mostrar aqui passo a passo, bem rápido, tudo o que tem aqui dentro e o que você precisa ter aí para ter o controle, o dashboard financeiro, o mínimo que você precisa ter aí. Tá? Então, nessa planilha aqui, nesse conjunto de planilhas, a gente tem um lado que a gente faz os orçamentos, tá? Orçar o que vai acontecer e depois os realizados, tá? Orçado e realizado. A gente tem a parte aqui dos cadastros, onde a gente cria o plano de contas, não vou gastar tempo aqui com isso, mas é categorizar os custos, as despesas, os financiamentos, os investimentos, isso tudo vai ser categorizado aqui. Um bom plano de contas é a base para isso, aí depois a gente pode fazer um vídeo só falando sobre plano de contas. E depois tem os relatórios, tá? Então, vou mostrar primeiro o final, tá? Os relatórios. E depois eu te mostro como é que a gente chega lá. Então, os relatórios, eles vão te mostrar aqui, ó, a receita bruta, tá? Tudo que entrou de dinheiro da operação. Então, aqui já tem uma comparação entre o realizado e o orçado. Isso é uma planilha fechada do ano passado. Então, tem a linha do orçamento, a linha azul mais escuro, e a linha do realizado, o azul mais claro. Né? Você consegue ver custos e despesas, tá? Então dinheiro que entra, dinheiro que sai, custos e despesas da operação, orçado e realizado. Os investimentos, orçado e realizado. Fluxo de caixa, orçado e realizado. Tá?
os financiamentos orçado e realizado, e depois aqui tem uma comparação mês a mês de receita e despesa, onde você consegue ver, né, em que meses o negócio entrou mais dinheiro, entrou menos dinheiro, enfim. Tem outras derivações aqui, tá, que eu não vou explicar muito agora, porque cada cliente aqui tem uma especificidade, e esse aqui é de um cliente específico, então eu não vou mostrar a parte deles aqui. Então, brevemente aqui, a primeira coisa é que você precisa ter um orçamento, tá? Faz o orçamento das receitas, o orçamento dos custos e despesas, o orçamento dos financiamentos e investimentos, e aí você chega no DRE orçado e fluxo de caixa orçado. Vou bater aqui o fluxo de caixa. Então, mês a mês, você inicia o mês com um valor no caixa, nesse caso aqui está negativo, a turma estava com caixa negativo no começo do ano, virou o ano com caixa negativo, né? E aí tem todas as entradas, tudo que entrou de dinheiro, né, poderia ter captado recursos aqui, se entrou um financiamento, todas as fontes de receitas, todas as saídas, tudo que saiu dinheiro, que foi custo e despesa, e os investimentos no final. Então, investimentos, e depois disso ainda tem aqui participações dos sócios, né, quanto que tirou da empresa para dar o dinheiro para os sócios. Então, se eu comecei o mês com esse caixa, entrou esse dinheiro, saiu esse dinheiro, eu finalizo o mês com esse resultado, começo o próximo mês com esse resultado, entra dinheiro, sai dinheiro, termina o mês com esse resultado e por aí vai, resultado dos 3 meses, dos 6 meses e o resultado do ano, né? Deixa eu puxar aqui, resultado do ano. Tá? Então, você chega no final do ano com o resultado de caixa. Isso aqui é o lucro? Isso aqui é o caixa. Fechou no caixa esse resultado. Vamos lá, isso aqui é para mostrar, não é para mostrar o resultado da turma, é para mostrar a ferramenta, né? E aí tem o DRE, que é uma visão de lucro. Na visão de lucro não entra investimentos, não entra financiamentos, é só receita de operação, despesa de operação e depois, né, tem os números das participações, impostos e tudo mais. Então você calcula aqui o EBITDA, que é uma outra história que eu não vou explicar, e o resultado de lucro da operação, beleza? Então isso é o orçamento que fizeram no começo do ano. Esse era o orçamento, beleza? Agora vamos para o realizado. E aí no realizado você lança as receitas, lança as despesas, lança os financiamentos e sai esse tipo de demonstrativo aqui, tá? DRE realizado, fluxo de caixa realizado, os investimentos, fluxo de caixa orçado versus realizado e a previsão que você vai acompanhando à medida que vai lançando mês a mês, né? Então, o orçado e realizado é a ferramenta que a gente mais usa aqui, que é, se no orçamento eu tinha esses valores, eu realizei esses valores, o quanto foi a mais, o quanto foi a menos. Então a gente usa isso no trimestre, tá? Fecha o trimestre, pega essa coluna aqui e vê, eu orcei que ia receber 441 mil de arrendamento de cana e recebi 322 mil. Então eu recebi 119 mil a menos do que o orçado. Por que isso aconteceu? É aí onde vem a discussão de linha por linha dessa, do porquê deu a mais, porquê deu a menos. Precisamos fazer alguma coisa para corrigir isso ou a gente errou o orçamento? Então é daí que vem esses direcionamentos, você conseguir acompanhar trimestralmente o seu negócio, tá? 6 meses, 9 meses e o fechamento do final do ano, tá? A partir disso daqui é que você consegue fazer todas as análises e aí depois você consegue aprofundar. Sabendo os seus custos, as despesas, os investimentos e as receitas, você consegue fazer uma porrada de indicadores que aí é um assunto para outro dia, tá? Esse aqui é o assunto básico do dashboard financeiro. Então, esse é o dashboard financeiro da Trato, que depois no final entrega esses relatórios aqui para você ver com gráficos, tirar, colocar na apresentação para mostrar para os sócios, para a família. Muito legal, não é? Gente, gestão é decisão e decisão precisa de informação. Se você ainda toca a sua fazenda sem um mínimo, sem um painel claro de números, você está voando no escuro. Você é um avião que está voando sem o GPS ligado de noite. Você não sabe onde você vai pousar, você não sabe que hora vai acabar o combustível e aí a catástrofe, o desastre é certo. E a Trato pode te ajudar a implantar esse controle aqui de forma prática e eficiente, tanto pelas mentorias, pelos cursos
e pela consultoria. Se você quer saber mais, é só você entrar em contato com a gente. Até o próximo vídeo!